Olha, atenção, girando com as notícias, a família de Manuel está desesperada por notícias do rapaz que desapareceu há mais de um mês. Tem 39 anos, sumiu no interior de São Paulo. Edgar tinha voltado a morar com a família aqui em São Paulo, na zona sul da capital, mas não se acostumou com a capital e voltou para o interior depois de um mês. 30 dias depois, a família ficou sabendo que ele havia desaparecido, não levou telefone celular, não levou documento. Reportagem. Com um sorriso no rosto, Manuel posa para as fotos. Mas, na maior parte dos registros, ele está sozinho. E é assim que o rapaz vive aos 39 anos. Sempre reservado, a família pouco sabe o que se passa na cabeça dele. A senhora não está conseguindo viver sua rotina normal sem ele? Nem Sim. eu, nem ninguém, né? Minha filha, nem a gente. Às vezes a gente está em casa e fica só pensando, né? Acorda meia-noite, 1h e fica sem sono. Pensando onde ele pode estar. Ele tomou café e saiu como se fosse no portão, como se fosse tem uma praça próxima. Só saiu que não falou nada. Aí ela estava fazendo as coisas dela ali, como se ele estivesse andando em casa e saísse, que fosse no portão, fazer alguma coisa. Não falou nada. Desapareceu. Desapareceu. A mãe de Manuel cuida de crianças, criou os 4 filhos sem marido, com muito esforço e dedicação ao trabalho. Atualmente, Dona Elza mora com uma das filhas em uma casa bem confortável e chegou a oferecer que Manuel ficasse ao lado delas. Só que o filho não se acostumava com a rotina de São Paulo e preferiu voltar para Indaiatuba, onde vive há pelo menos 15 anos. O desaparecimento de Manuel aconteceu cerca de 5 dias depois que ele saiu da casa da mãe. E isso não a deixa mais dormir em paz. Como que a senhora recebeu essa notícia que o Manuel estava sem manter contato realmente, nem com os familiares de lá e nem com essas pessoas que estavam o ajudando? Eu fiquei muito preocupada, né? Aí eu falei com minha filha e fomos para lá, para ver, procurar. Aí fomos em delegacia, fomos em hospital, passamos pelas praças que fica, às vezes, pessoas assim. Quando foi a semana passada, quando foi essa semana, voltamos outra vez. Ontem passamos o dia lá. Ninguém ouviu? Ninguém ouviu. Solteiro, sem filhos e sem emprego, Manuel foi se virando como pôde. Estava morando de favor na casa de conhecidos da igreja que ele frequenta no interior de São Paulo. E elas acolheram ele lá, porque viu que ele precisava, que ele era uma pessoa boa, todo mundo fala. Muita na postagem do Face, muitas pessoas compartilharam, todo mundo falando, nossa, Manuel é um homem de bem, uma pessoa muito querida, vou orar por ele. E aí elas acolheram ele. Você vê 3 senhoras e deixou ele lá. Diz que até teve umas pessoas que falaram, nossa, mas um rapaz dentro da casa, vocês 3 senhoras. Aí falaram que ele era uma pessoa muito boa. Manuel se inspirou na mãe, que era cabeleireira, e também fez cursos para exercer a profissão. Chegou a abrir um salão de beleza, mas o negócio não deu certo. Para os amigos, Manuel tinha demonstrado interesse em voltar a abrir o salão. Para a mãe, ele não falava sobre isso. A mãe e a irmã não sabem dizer se Manuel deixou alguma dívida depois que fechou o negócio, mas duvida que esse seja o motivo do sumiço. Manuel sempre foi muito correto com as contas. Ele nunca teve namorada, algum relacionamento? Que a gente conheça, não. Ele foi lá para Indaiatuba e ele nunca falava. De relacionamento? Não, ele é muito reservado, ele não é de falar muito. E ele sempre foi assim? Não, eu acho que não. Eu acho que ele era mais... Ele conversava mais antes. Foi de um tempo pra cá que ele foi se isolando mesmo. Há quanto tempo? Eu acho que uns 2 anos pra cá.
Era dia 6 de agosto, terça-feira, quando Manuel acordou e acabou dizendo para a mãe que naquele dia voltaria para Indaiatuba. Ele preparou a mochila, ele tinha apenas algumas peças de roupas aqui na casa da mãe. A mãe chegou a perguntar para ele se ele precisava de dinheiro para comprar a passagem até a cidade. Mas ele disse que não precisava de nada. A mãe imaginou que o filho ainda tinha um certo dinheiro na carteira. Alguns dias antes, ela tinha dado cerca de R$100 para Manuel cortar o cabelo. Por isso, ela não se preocupou. Manuel estava vestido como sempre gostava, principalmente para frequentar a igreja, ele ficava de roupa social. Então, naquele dia, ele estava de calça jeans, sapato social e camisa. Seguiu sentido a rodoviária. Manuel tinha celular e sempre se comunicava com a mãe. A mãe esperou que ele mantivesse contato assim que chegasse em Indaiatuba, mas isso não aconteceu. Quando a família descobriu que Manuel havia desaparecido da casa onde ele estava morando de favor, descobriu também que ele havia vendido o celular para comprar a passagem de ida até a cidade. Ninguém sabe para onde ele teria ido, porque Manuel não tinha dinheiro. Então, a família se preocupa ainda mais. Pela cidade de Indaiatuba, ninguém o viu. Manuel não teria procurado nem mesmo a tia, que mora na cidade, ou até outras pessoas da igreja que costumavam ajudá-lo. A senhora se preocupou também caso ele tivesse, assim, com medo de algo, alguma ameaça, dívida? Chegou a passar pela cabeça de vocês? Eu não, porque se ele tivesse com medo de dívida, alguma coisa, ele não queria voltar para lá, né? E ele veio, depois ele voltou. Mas ele ficou mais tempo aqui do que o esperado. E ele não é de ligar assim muito para as coisas. Até a herança do pai dele que tem lá na Bahia, ele nem tá aí. Segundo as informações da senhora que mora na casa onde ele estava morando de favor, Manuel tomou o café da manhã naquele dia do sumiço. Saiu como se estivesse tudo bem. Ele costumava ficar na calçada, sentado, olhando o movimento da rua. Mas quando a senhora percebeu, Manuel não estava ali. Não apareceu na igreja, como costumava ir frequentar. E então, não manteve mais contato com ninguém. Ninguém imagina o que pode ter acontecido com ele. A família sente a falta de Manuel. Mesmo morando distante, ele sempre manteve contato por mensagens e pelas redes sociais. Mas agora já são quase 2 meses sem notícias. O rapaz nunca ficou tanto tempo sem falar com parentes e amigos. Agora, a mãe sente saudade de quando tinha Manuel por perto. Manuel costumava visitar a família algumas vezes, principalmente em datas comemorativas. A última visita que ele fez à mãe foi em maio desse ano. Era Dia das Mães. A família até achou que a visita seria rápida, mas Manuel acabou ficando por 3 meses aqui na casa da mãe. A irmã mora na parte de cima, então ele ficou nesse espaço. A família até achou que dessa vez ele voltaria a morar em São Paulo. Por isso, até chamou o Manuel para tentar arrumar um emprego. Mas ele disse que não pretendia mais trabalhar como cabeleireiro e que agora estava focado no trabalho que ele estava fazendo para a igreja. A maior parte do tempo que ele ficava aqui dentro de casa sozinho, Manuel preferia ficar aqui no sofá, mexendo no celular. A família até ficou preocupada, tentou conversar com ele, vendo se Manuel estava enfrentando algum problema. Mas ele sempre foi muito calado. Mal conversava, até mesmo com a irmã mais próxima a ele. Teve essa parte do salão que não deu certo, não sei se ele ficou muito chateado, né? E a gente não sabe o que a pessoa, como ele não contava muito, não sabe se teve
relacionamento, alguma coisa que não deu certo também, que acumulou, né? A gente não tem como saber. Depois do desaparecimento, a família acabou encontrando as coisas de Manuel na casa de uma pessoa que havia o ajudado. Alguns itens dele foram trazidos aqui para a casa da família. As roupas estão aqui, guardadinhas no quarto da mãe. Aqui, as gravatas que ele costuma usar para ir à igreja e também a Bíblia, que Manuel não tirava das mãos. Essa foi uma preocupação da família, porque ele deixou esses itens pessoais para trás. Manuel sumiu apenas com o documento de identidade. O resto dos documentos dele também foram deixados nessa pasta e estão todos aqui, na casa da família. O boletim de ocorrência foi registrado, mas a família só soube do desaparecimento cerca de um mês depois. A mãe e a irmã vão até Indaiatuba com frequência para tentar pistas do desaparecido, mas ninguém teria o visto depois daquele momento que ele saiu da casa da senhora que estava o ajudando e desapareceu sem qualquer explicação. A gente pensa muito, né? Pensa várias coisas, porque hoje em dia a gente vê tanta coisa, né? A gente tem medo. A gente sabe que ele saía muito para orar e lá tem muito parque. A gente não sabe por onde ele andava. A gente sabe que às vezes ele ia de casa em casa para falar da palavra. A gente não sabe. É isso que deixa vocês mais preocupados. Muito preocupado. Todos os amigos e conhecidos de Indaiatuba já foram procurados pela família de Manuel. Sem problemas de saúde ou de relacionamentos, ninguém consegue encontrar uma explicação para esse desaparecimento. E espero em Deus que ele venha para casa, né? Que se precisar de cuidados, nós vamos cuidar. Já está esperando por ele de volta. Sim, Já é muito tempo, né? Sem notícia. muito tempo. Algumas regiões ficarão com a programação local a partir de agora. E para você que segue com a gente, conversa agora com a mãe do Emanuel, que é a Maria Elza, que está com a gente ao vivo, Percival, para falar dessa história desse sumiço. Ô Maria Elza, primeiramente, boa noite para a senhora, né? Eu sempre falo isso e repito, é forma de educação, que eu sei que a noite não é boa para a senhora, porque o seu filho está desaparecido. Por que ele não quis ficar em São Paulo? Conta pra gente. Ele não gostava de morar aqui em São Paulo. Ele preferia a cidade do Já interior, tem uns cidade mais 15 anos tranquila. que ele mora em Indaiatuba. Ele prefere morar em Indaiatuba. Que é uma cidade mais tranquila. Sim, Agora, 30 dias sem ter notícias do filho. Aliás, a senhora ficou 30 dias sem saber que seu filho estava desaparecido, não é? sim. Como é que a senhora ficou sabendo do sumiço dele? Porque começaram a perguntar pelo Manuel, que o pessoal da igreja. Depois saiu no Face, né? E todo mundo ficou preocupado. Ele chegou a falar para a senhora chegou a perceber alguma mudança de comportamento nesses últimos dias que ele ficou com a senhora em São Paulo? Chegou a reclamar de alguma coisa? Não, ele só estava assim muito quieto. Quando ele não estava lendo a Bíblia, ficava sentado e não falou que estava com nenhum problema. O Emanuel já fez isso alguma outra vez ou não? Não, nunca. Até parece, talvez seja uma pergunta besta para quem está em casa, eles falam assim, pô, eu precisava perguntar isso. Mas eu queria entender da senhora, porque assim, só sabe da dor quem sente a dor, né? O que é pior para a senhora? Saber que a senhora ficou 30 dias sem ter notícia, sem saber que seu filho estava desaparecido ou não ter pistas agora dele?
não ter pista, né? Porque nós fomos procurar e não encontrou em lugar nenhum. É porque imagina só, Percival, se descobrir depois de 30 dias que o seu filho está desaparecido e você não sabia, também causa uma certa indignação, não causa, Perci? Sim. O Manuel veio para a capital, que a São Paulo é uma cidade sedutora, tem atrações, oportunidades. Ele veio aqui, mas ele não gostou da cidade, não se encantou. Preferiu para voltar para a vida pacata do interior. Se o sumiço fosse na capital, até a gente entenderia melhor. Mas ele voltou, saiu da São Paulo, voltou em Indaiatuba, e aí é que ele desaparece. É tudo muito estranho, tudo muito confuso. Agora, telefone celular dele, ele não levou, nem telefone nem documentos. Né, dona Maria? Não, ele estava só com a identidade. Os outros documentos estão com nós. Ou seja, para a senhora era uma saidinha rápida. Saiu, já volto rápido e tá tudo certo. Seria isso? Não, porque ele foi depois que ele saiu da casa da moça, lá em Indaiatuba. Tá. É o seguinte... Mas ele estava andando só com a identidade. Tá. É o seguinte, é nítido, né? A emoção, né? O sofrimento da mãe, né? Eu vou fazer o seguinte, Dona Maria, o Cidade Alerta vai continuar nessa história, porque é o seguinte, eu não vou ficar me esticando muito a entrevista com a senhora, porque eu estou vendo o sofrimento da senhora, a dificuldade da senhora falar, né, nesse momento. Então, para a gente respeitar também um pouco a dor da família, né, o nosso papel é divulgar, tentar ajudar a família de alguma forma a encontrar, né, Percival, com a divulgação aqui na televisão. Então, assim, nós já conseguimos encontrar muitas pessoas, né? Eu falo nós, falo no geral, Cidade Alerta em geral, Luiz Bate, que está de férias essa semana, mas enfim, a foto dele está aqui na televisão. Você está acompanhando Cidade Alerta, tem informações desse homem? Ligue para a polícia, o 190. Manuel, se você estiver assistindo o programa, mostra lá a Dona Maria. A sua mãe está desesperada, você tem uma família que te ama muito, muito. Dê notícias para a família, tá bom? Dona Maria, obrigado, tá, para a senhora ter falado com a gente. Eu sei que um pouco de dificuldade por conta da emoção, mas o Cidade Alerta vai estar sempre à disposição da família, viu, Dona Maria? Obrigado vocês. Obrigado, viu? Difícil, né, Percy? Né? Um desaparecimento, mãe, né? É algo normalmente difícil, né? Por essa razão, muita gente recorre ao Cidade Alerta e graças ao nosso programa, muitas pessoas são localizadas. E as coisas são desconexas, não tem sentido. É preciso saber, a essa altura, se tem algo oculto na vida do Manuel, algo que ninguém sabe, que possa ter causado ou motivado esse desaparecimento. Tem algo por trás da vida dele. Tem. Espero que seja encontrado o mais rápido possível, bem, com vida, né? Poder trazer alegria para a família de novo.